Chegamos mais uma vez para adorar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra de Deus diz: olha que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não pode estar aqui por alguns fatores, mas você pode adorar a Deus junto conosco em nome do Senhor Jesus. Para isso nós vamos começar olhando para o Salmo de número 126, verso de número 6, que diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Com certeza é tempo do retorno, é tempo de voltar, e é tempo de a gente, com júbilo, trazer então aí os seus feixes. Quero convidar você a orar e a falar com Deus. Vamos pedir que o Senhor nos dirija, fala conosco através da mensagem. Nesta hora nós vamos adorar a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir em cada ato desse culto. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, louvado seja o nome do Senhor. Queremos conhecer, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, seguir os teus planos na direção que o Senhor quer e não que nós queremos. Portanto, fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a tua voz e que os teus planos possam ser realizados na nossa vida. Em nome de Jesus, se revele a nós. É o nosso pedido, em teu nome. Amém. Olha, antes de dar continuidade, quero lembrar a você que você pode se inscrever no nosso canal, aí no YouTube, também dar um likezinho para que a divulgação possa chegar mais longe, também tocar o sino para receber novas notificações e ser um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Então, faça isso em o nome do Senhor nosso Deus. Agora, nós vamos adorar ao Senhor. Você é convidado, aonde você estiver, a parar para adorar, bem dizer. Levante a sua voz, cante conosco, seja um adorador que adore em espírito e em verdade, em nome do Senhor.
Nós estamos estudando o livro de Salmo e cada salmo é uma preciosidade. Deus utilizou diversos escritores para trazer inspiração à nossa vida, uma palavra especial. Nosso Deus é o autor de toda a Bíblia, mas Ele usou homens inspirados por Ele, para que a palavra fosse e é útil para o ensino, a repreensão, a educação na justiça. Hoje vamos para o Salmo de número 126, verso 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos e vamos suplicar que Deus nos dirija nesta meditação. Pai, diante da Tua palavra nós estamos e suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra, que não volta vazia, possa achar morada no nosso coração. Ó Deus, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 126 foi escrito por um exilado judeu que experimentou 70 anos de deportação de Jerusalém para a Babilônia. Qual é o nome desse prisioneiro? Não se sabe, não sei, você não vai encontrar. Mas o fato é que havia muita gratidão e louvor no coração dele por ter retornado a Sião a salvo. E então está registrada como um cântico de celebração dos degraus. Do Salmo de número 120 a 134 é chamado do Salmo dos degraus, de romoagem, enquanto os peregrinos faziam a sua jornada a Jerusalém para adoração, eles cantavam esses cânticos. E esse é um dos salmos que eles cantavam. Ele pode ser dividido em 3 metáforas que expressam a alegria do compositor, do escritor. Primeiro, um sonho agradável. Segundo, as águas frescas das torrentes do Negueb. E em terceiro, as festividades das colheitas. Essas 3 metáforas são usadas nesse pequeno salmo, que transmite, então, restauração, uma necessidade urgente. O cativeiro babilônico teve início em 598 antes de Cristo. E nós encontramos nos livros dos profetas Ezequiel, Jeremias, Daniel, Ageu e Zacarias, alguns relatos desta época, bem como o propósito de Deus para a nação de Israel, que estava sob julgamento. No livro de Esdras, há um rico relato do período de retorno da Babilônia, através do mover de Deus sobre a nação de cativos, que
que, arrependido e com choro, retornaram para os seus lares. Quando a Babilônia levou então cativo o povo, algumas coisas foram tiradas do povo de Israel. Veja só, primeiro, saqueado as preciosidades do templo de Jerusalém. Tudo quanto havia em ouro, prata, metais preciosos, foram levados embora, segundo Jeremias, capítulo de número 52. O templo de Jerusalém era uma representação da presença de Deus, um elo especial entre Deus e o povo. Era lá que os sacerdotes se reuniam para transmitir a palavra de Deus, manejar as ofertas sagradas. E o templo saqueado indicava o início de um período de tristeza, de dor, de choro, e com isso também vieram as crises profundas. E veja que não somente foram saqueados o ouro, a prata, mas logo que foi levado o grupo para a Babilônia, foram levados duas classes de pessoas. Primeiro, os sacerdotes, e segundo, os ferreiros. Eles estavam logo na primeira turma dos cativeiros. Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo de número 24, podemos olhar isso e constatar isso. Portanto, há dois pontos importantes aqui. Sem os sacerdotes, não havia a direção de Deus. E, em segundo lugar, sem os ferreiros, não havia armas para contra-atacar. Sem os sacerdotes, não havia direção de Deus. Sem os ferreiros, não havia armas para fazer um contra-ataque. Portanto, era uma crise bastante profunda. E agora, como nós encontramos esse escritor inspirado por Deus, fala do seu retornando então à sua terra. Ele então começa dizendo sobre esta restauração. E aqui vem lições para a nossa vida na manhã de hoje. O Salmo de número 126 começa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Esse pequeno começo do verso de número 1 ao verso de número 3, parece-nos que o escritor descreve 3 períodos da vida do povo de Israel. E olha, chama a nossa atenção porque pode ser 3 períodos também da nossa vida. O primeiro período é o período do passado. Eles tinham uma história, eles tinham algo do passado, uma herança especial de Deus sobre eles. Eu e você temos também um passado esse que nós podemos olhar para trás como era a nossa vida sem Deus, e como Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, nos alcançou. E aí podemos olhar para o passado e agradecer, louvar, bendizer, dar glórias a Deus, por onde Deus nos tirou, nos resgatou e nos trouxe para a maravilhosa luz.
E quando você talvez olhe para o seu passado, não teve essa experiência com Deus ainda e está vivendo uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, quero dizer a você que Deus pode restaurar a sua história, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Segundo, o verso de número 4 nos fala do presente, diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Fala do presente. Temos um desafio presente para enfrentar, um presente de crise. E olha, impressionante como os salmos falam ao nosso coração. Estamos no nosso país, Brasil, vivendo uma crise mundial, uma pandemia. E olha, o grande desafio é enfrentar essa crise no presente. Aqui ele olha para o passado, há um momento de gloriar-se, mas no presente ele está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Hoje, nesse tempo, Deus pode restaurar a sua sorte, Deus pode mudar a sua sorte. No tempo presente, mesmo como for e o que você estiver passando na sua crise, olha, Deus pode restaurar a tua sorte em o nome do Senhor Jesus. Mas o verso de número 5 e 6 fala do futuro. Veja só: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo feixes. O futuro, temos um investimento para fazer. O futuro de investimento, sair para semear com lágrimas, vamos receber com júbilo. Portanto, há algo do passado falando nesse salmo, algo do presente, o grande desafio, mas o futuro, temos um investimento futuro a fazer, um futuro de investimento e promessa de que vamos voltar com feixes, celebrando com júbilo em o nome do Senhor Jesus. Quando olhamos para o verso de 1 a 3 e vamos então abrir um pouco mais o nosso entendimento, nós podemos ver aqui as maravilhas que Deus fez ontem. E estas maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor no dia de hoje. Veja só o que é que o Senhor fez no passado. Veja que no passado eles tinham uma história linda. No passado, Israel teve a sua história da saída do Egito, onde as 10 pragas chegaram e o povo saiu com 1 milhão de pessoas, eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, possivelmente mais de 600 mil pessoas saíram andando e deram de frente com o mar vermelho. E o Senhor abre o mar, passa a seco. Eles tinham uma história. Depois eles recebem os 10 mandamentos diretamente escritos do dedo de Deus. Moisés conduziu o povo 40 anos pelo deserto, foram introduzidos à terra prometida. Veja que o passado era assim algo extraordinário. Deus sempre teve numa intervenção especial da história. E agora eles estão dizendo o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Por que ficaram como quem sonha? Porque o povo estava entregue. E ao estar entregue havia algumas situações que talvez possa estar muito parecida com a sua situação. Veja só, o povo estava entregue à Babilônia e quando então esse peregrino volta e ele escreve todo esse ponto, mas
o povo estando lá estava numa crise de desinstalação. As margens dos rios da Babilônia foram arrancados do lar, seus vínculos foram quebrados, perderam seus bens, família e estão aonde não gostariam de estar enquanto estavam lá na Babilônia. Veja que havia uma crise de desinstalação. Eles foram levados cativos, eles foram desinstalados da onde estavam e havia algumas perdas e bate a crise da desinstalação. Também havia a crise de apatia coletiva. Nós estávamos. Apatia é desânimo crônico, é a morte da esperança, é apostar que a crise é imutável. Eles estavam nessa situação. Talvez você se encontre assim no dia de hoje, mas há uma palavra especial a você, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode mudar completamente essa história, tirar completa apatia da sua vida, em nome do Senhor. Também estavam numa crise de melancolia, olha, e chorávamos. Veja que eles estavam nessa situação toda, e agora eles voltam com júbilo, como um coral alegre cantando, mas estava numa situação de choro, andando e chorando. A expressão é colocada no final. Quando foram levados cativos, havia essa crise de melancolia, desinstalados, apatia coletiva, melancolia, ainda uma crise de nostalgia, lembrando-nos de Sião. Quando passaram a lembrar de Sião, lembraram da sua terra. Imagine só, 70 anos cativo. Eles lembravam da sua cidade especial, do lugar especial. Eles estão amargos com o presente, porque não largaram o passado. Eles só cantam os cânticos de Sião. Em Sião, eles estavam justamente apáticos, com uma nostalgia, uma crise muito grande. Também havia uma crise de mágoa incurável. Quando nós olhamos para o Salmo de número 137, versos 5 e 6, diz que eles olhavam para o futuro apenas para pedir um holocausto, para pedir vingança. Olha, essa era a situação. Portanto, quando ele está escrevendo que agora estão vivendo uma alegria indivisível, estão vivendo como quem sonha. Veja que quem sonha traz sempre consigo esperança. O sonhador, ele é impulsionado para realizar algo que foi colocado no seu coração, e ele levanta, acorda cedo, faz de tudo para conquistar o seu sonho. Olha, veja que o verso de número 3, com a intervenção de Deus, gera um relacionamento sincero. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Foram coisas grandes feitas para o povo, e aí estavam alegres, e o único que poderia fazer é o Senhor. Pergunto a você nessa hora: você consegue ver a intervenção de Deus na sua vida? Ou você está numa crise? E se você está em uma destas crises que eu acabei de citar para você, eu quero dizer a você que Deus pode transformar a sua crise, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e Ele pode fazer pela sua vida. Ele pode transformar a sua história, Ele pode mudar, moldar de forma completa
completamente diferente. E você passar a viver como quem sonha. O Senhor fez grandes coisas. Quem fez não foi o rei, não foi um homem, mas foi o Senhor quem fez. Quando olhamos agora um segundo momento, que é este momento único em que está falando agora desta restauração das águas frescas da torrente do Negueve. Veja só o que diz o verso de número 4. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Veja que o que nós encontramos é a expressão de uma restauração, há um pedido de restauração. O deserto do Neguebe é um deserto muito intenso, 11 meses sem chuva, 11 meses sem chuva, há uma sequidão. E assim como o Neguebe, talvez há uma sequidão na sua vida, uma sequidão não física, como naquele tempo, mas uma sequidão na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida dos seus relacionamentos, há uma sequidão. E onde há essa sequidão, há um desânimo. Há um desânimo. E esse desânimo nos leva a um clamor, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Talvez você esteja seco, extremamente seco, mas o Senhor tem o poder de restauração nesta hora. Como eu disse, o Neguebe, o deserto, 11 meses sem chuva, mas quando chovia nas montanhas, automaticamente descia aquela água adentro daquela areia seca, e o deserto recebia aquela água fresca, e o Senhor pode restaurar. E você sabe muito bem que uma terra seca, quando a água chega, se torna frutífera, se torna uma terra de novo capaz de produzir. Estivemos no Piauí, lá no sertão, fomos cavar um poço e entregar e abençoar aquelas vidas ali com um poço. Chegamos em alguns lugares que a terra era extremamente seca. Estivemos em uma fazenda em que eles colhiam a água da chuva, quando chovia, em grandes caixas d'água. E então, eles plantavam via gotejamento, e aonde aquelas gotas caíam de água, embora a terra estava toda seca, era uma terra produtiva. Mangas enormes, couves lindas, hortaliças lindas, capaz de produzir. Talvez você esteja numa terra muito seca, sua vida espiritual está seca, mas o Senhor pode restaurar a tua sorte. O Senhor pode mudar a tua sorte. O Senhor quer mudar a tua sorte. Se você clamar ao Senhor, Ele tem o poder de transformação em nome do Senhor. Ele tem o poder de transformar completamente a sua vida, a sua história, em nome do Senhor Jesus. Há um pedido. Eles estão alegres porque estão voltando, mas há um pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quando a água descia, invadia o deserto, restaurava completamente aquela terra. Hoje, o Senhor quer fazer isso na sua vida e na sua história. Fechando esse salmo, nós encontramos
os que com lágrimas semeiam com júbilo. Ceifarão quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós encontramos aqui a semeadura com lágrimas, é prelúdio para uma colheita certa e abundante. Talvez você tenha passado períodos de semeadura com lágrimas. E há uma dinâmica aqui. E a dinâmica é sair, andar e chorar. Sair, andar e chorar. Veja que aqueles que saem andando, chorando, semeando, talvez esses dias ou esse tempo de Covid tem sido tempo assim, tempo de você sair, de andar, de muito choro por causa das perdas. Mas há aqui uma promessa certa, uma colheita certa, uma colheita abundante certa, dizendo assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não é só andar e chorar, é andar, chorar e semear. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Há uma palavra muito especial para nós nesse pequeno trecho, que nada na vida, as conquistas da vida, as vitórias da vida não vêm por acaso. Elas vêm quando eu e você saímos andando, semeando, e às vezes com muita lágrima, porque há muito trabalho. Ninguém passa no vestibular sem estudar. Ninguém conquista grandes posições na empresa sem batalhar, sem luta. Ninguém chega ao topo se não tiver momentos de muito choro, muita semeadura. Não é possível nós chegarmos. Aqui o povo havia passado momentos de lágrimas, de chorar muito, de semear muito, 70 anos de cativeiro, mas agora estão voltando com júbilo. O cativeiro acabou, a restauração de Israel, e começa com a restauração do templo. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, o livro de Neemias fala da restauração dos muros de Jerusalém e ainda a restauração também na adoração ao Senhor. Mas passaram momentos de choro, de andar, de trilhar um caminho difícil. Agora voltam com colheita, que em nome de Jesus possa ser colheita na sua vida esse tempo. Em nome do Senhor. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, do Senhor na nossa vida, precisamos do Senhor na nossa história. Fala ao nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia, vem restaurar a sorte do Teu povo. Em nome de Jesus, que possa ser tempo especial em que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos ser tocados pela Sua palavra e transformados pelo Seu poder. Tira toda a crise, ó Deus, de melancolia, apatia, ó Senhor, em nome de Jesus, que faça, ó Deus, algo novo, em nome do Senhor e para a glória de Ti. Nós oramos, amém e graças a Deus. Chegou o momento de adorarmos ao Senhor, não com a nossa voz, mas com aquilo que nós temos. Deus nos dá 100% para que possamos devolver a Ele apenas 10%. O dízimo
é uma forma de fidelidade. E Ele conta com a minha e com a sua fidelidade. Estar na igreja ou não estar na igreja, isso não depende a nossa fidelidade para com o Senhor. Andemos em fidelidade. O Senhor te deu 100%, devolva os 10 que não é seu, é dele. Eu tenho a certeza que Ele vai honrar o seu gesto de fidelidade. Já a oferta é um momento de agradecimento. Você tem motivos de agradecer a Deus? Tenho certeza que sim. As contas da igreja estão passando aí na sua tela. O Pix é 19 983 49 0033. Faça seu dízimo, a sua oferta, com alegria no coração. O Senhor ama quem o faz isso com alegria. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que em nome do Senhor, Deus recebe a nossa adoração através do dízimo e da oferta. Ó Espírito Santo, supra a necessidade de cada um. Aquele que está desempregado, abre as portas. Aquele, ó Deus, que está trabalhando, dê condições para se aperfeiçoar, crescer, multiplicar, em nome de Jesus. Obrigado porque podemos o fazer, podemos adorar. Louvado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus, porque temos a oportunidade de estar na casa de Deus nesta manhã e podermos adorar e exaltar a Ele. Lembrando que o Espírito do Senhor está presente nesta manhã para nos abençoar. O Espírito do Senhor está presente para libertar os cativos e para trazer salvação aos contritos e aos aflitos de coração. Por isso, nesta manhã, eu convido você que está em casa, que nos assiste, que nos ouve, aonde quer que você esteja. Não se aterrorize, mas creia, porque o Espírito do Senhor está presente para abençoar a sua vida. Vamos louvar. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. O Espírito do Senhor está presente para... É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar Carvalho de justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito, cante, igreja. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para
chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Aleluia, graças a Deus. Chegou a hora da nossa oração. Você está convidado a orar e clamar ao nosso Deus. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quero convidar você, onde você estiver, se possível, dobre o seu joelho e clame com fé no Senhor. E Deus, que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, tenho a certeza que trará intervenção à sua história. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que em nome de Jesus o Senhor venha, ó Deus, com o teu favor sobre a vida do teu povo. Aquele que necessita de cura, em nome de Jesus, cura, Pai, restaura, faz um milagre, cremos no teu poder. Aquele que precisa de um toque na sua vida espiritual, toca, Senhor. Aquele, ó Deus, que clama por parentes, filhos, filhas, netos, sobrinhos, em nome de Jesus, transforma os corações, muda e molda segundo a direção do Senhor. Usa, Deus, de situações, de pessoas. Usa, Senhor, quem for necessário para falar ao coração deste que está longe do Senhor. Usa, ó Deus, desse momento para trazer o teu povo de volta à tua casa. Também, em nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor, ó Pai, possa intervir na história desse empresário, desse trabalhador, desse, ó Deus, que precisa do sustento. Ó Deus, dá direção, sabedoria, para que em nome de Jesus ele venha, ó Deus, ser abençoado pelo Senhor. É em teu nome que nós oramos. Amém. Queremos dar a bênção final, lembrando que você pode enviar esse culto para mais 3 ou 5 pessoas. Você pode ser um missionário aí da sua casa, compartilhando a mensagem de Deus para quem você gostaria que esta mensagem chegasse. E eu tenho a certeza que Deus fará um milagre. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.